Gaviões não acabou, não acabou e jamais acabará. Você pode acreditar, nossa corrente não será quebrada. Olá, telespectadores da TV Sports Now. Hoje farei uma entrevista com o grande zagueiro Henrique, que jogou no Corinthians durante 5 anos, de 1992 a 1997, formando grandes zagas no Corinthians, ao lado de Marcelo, Célio Silva e Antônio Carlos. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, é um prazer estar retornando no Corinthians. Henrique, fala então desse seu início no Corinthians. Você, no caso, era um zagueiro que vinha do Rio Grande do Sul, mais precisamente do Grêmio de Porto Alegre. Como é que foi essa adaptação inicial no Corinthians? Olha, eu apesar de ter vindo do Sul, né, antes de vir para o Corinthians eu tinha participado da Portuguesa, 3 anos na Portuguesa, e também 1 ano no União São João de Araras. Eu já estava mais habituado, né? Daí cheguei, fui bem recebido no Corinthians. Que nem você falou, tive bons parceiros de zaga, como Marcelo Dian, o Célio Silva, Gralac e outros também, né? Eu acho que a minha adaptação no Corinthians foi perfeita, né? E no início já pegou uma pedreira, né, Henrique? Aquela final contra o Palmeiras de 1993, né? Onde você também acabou sendo expulso, né? Foi um jogo, assim, um pouco suspeito, né? Diga-se de passagem, né, Henrique? Naquela época a gente lutava contra uma empresa, né? No caso da Parmalat. Daí a força, a gente sabe que existe muita força por trás, né? Mas a gente chegou em várias finais, né? Até conseguir vencer em 95 lá em Ribeirão, 97 no Morumbi também. Eu acho que da minha passagem eu só tenho alegrias, né? Eu acho que lutamos bastante, perdemos alguns campeonatos, lógico, o principal rival, mas a maioria, assim, da minha, desses 5 anos que você falou aí, eu acho que o saldo foi positivo. Não vamos falar de derrotas, vamos falar de vitórias, né, Henrique? Porque em 94 você ganhou uma Copa Bandeirantes, que dá o direito no ano seguinte, 95, a disputar uma Copa do Brasil e o Campeonato Paulista, no qual você ganha os 2, né, Henrique? Foram títulos, assim, memoráveis? Olha, ficou bastante na lembrança, né, porque em 95 a gente ganhou a Copa do Brasil, o Campeonato Paulista no mesmo ano, né? E a Copa do Brasil para mim teve um sabor especial que foi ganha lá dentro do Olímpico, onde é que eu cresci, morei lá dentro, né? Foi minha base, foi toda lá. Para mim tem um sabor especial de levantar o troféu como capitão também do Corinthians na época, né? Eu acho que 95 está marcado e vai ficar sempre marcado na minha carreira. E há também o sabor especial de ganhar a decisão contra o Palmeiras, né? Tantas finais perdidas, né? Aquele inesquecível jogo lá acho que em Ribeirão Preto, né? Isso aí eu comentei antes. Como a gente tinha perdido em 93, o Brasileiro em 94 no Pacaembu, em 95 a gente teve, né, 2 campeonatos e um em cima do Palmeiras lá em Ribeirão. E a gente ficou muito feliz, né? E a fase de 97, Henrique? No caso, bom, se bem que antes de 96 ainda ganharam um torneio Ramon de Carrança, né? E 97 foi aquele título bacana também que o Corinthians conquistou, o Campeonato Paulista, né? Quando teve aquela parceria com o Banco Excel Econômico, né? A gente teve um 97 um ano bom também, a gente desclassificou o Palmeiras e foi para a final contra o São Paulo, né? E decidimos lá no Morumbi. E como você falou, daí já teve a parceria com a empresa, né? As coisas foram melhorando. Eu acho que dali para diante, por isso conquistou mais títulos. Eu saí, no caso, né, em 98, mas ali em diante foi ganhando mais títulos. Desses 3 zagueiros que eu citei para você, Marcelo, Célio Silva e Antônio Carlos, qual desses 3 você acha que se adaptou mais? Olha, o Antônio Carlos foi pouco tempo, né? Mas o Marcelo e o Célio, que a gente jogou mais tempo junto, eu me adaptei bem com os 2, são 2 excelentes pessoas, meus amigos até hoje. Eu acho que nessa parte de convivência, eu acho que sempre tive o prazer de fazer grandes amigos dentro do Corinthians. E o título mais inesquecível foi mesmo da Copa do Brasil ou teve algum outro que você guarda com mais carinho? Não, tem um título, né, que até hoje eu estava vendo o replay da final do Mundial de Sub-20. Isso na minha carreira, no caso, fora o Corinthians, né, eu fui campeão mundial Sub-20 em Moscou e na prorrogação eu fiz o gol da final, né. Isso também fica marcado, mas lógico que é o começo, né, o começo da carreira, eu não era profissional ainda. E hoje
fica na lembrança, mas faz muito tempo também. Obrigado, Henrique, e vai Corinthians! Vai Corinthians! Marcelinho, esse é o grito mais famoso da história da torcida corintiana. E claro que esse grito se refere a Marcelo Pereira Churcim, o grande Marcelinho, que jogou no Corinthians de 1993 até início do século XXI, tendo uma passagem muito marcante na história corintiana. Tudo bem, Marcelinho? Tudo ótimo, prazer estar falando com vocês. E você está aqui novamente no Parque São Jorge, né? Não dá para esquecer o Corinthians, né, Marcelinho? O bom filho, a casa retorna e voltando num momento feliz, de alegria, de gratidão. Gratidão não tem preço. Essa atitude nobre do Corinthians enaltecer os seus ídolos, seus atletas, reviver a conquista da Copa do Brasil, porque foi o primeiro clube de São Paulo a conquistar a Copa do Brasil. E posso dizer que estar aqui no Parque São Jorge é relembrar das amizades, das brincadeiras, de cada treinamento, de cada dia que você acordava, poxa, eu vou para o clube que eu me sinto bem, me sinto feliz. E essa identificação de quase 9 anos de Corinthians, de poder dizer Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor. Marcelinho, falar dos títulos vai ser uma entrevista muito longa, né? Então vamos relembrar os grandes gols que você marcou pelo Corinthians, né? Eu vou começar por aquele famoso gol de falta que você fez contra o Palmeiras, acho que no primeiro turno do Campeonato Paulista de 95, né? É, exatamente, no dia 1º de abril, no Pacaembu, onde o Veloso não pediu barreira, estava 1-0 para o Palmeiras e a culpa tinha sido minha do gol do Palmeiras, porque eu errei um passe que eu dei para o Vitor e o Roberto Carlos fez o gol. E eu lembro que conversando no vestiário no intervalo com o Ronaldo, ele falou, meu amigo, vamos voltar. Eu falei, pô, mas a batata vai assar. Ele falou, não, mas você vai arrebentar. E esse gol foi realmente antológico, memorável. E vamos lembrar também, talvez, do maior gol da sua carreira, né? Aquele gol contra o Santos na Vila Belmiro, acho que pelo Campeonato Paulista de 96, né? Exatamente, no dia 12 de janeiro de 96, na Vila Belmiro, né? Um lance memorável, a plasticidade da jogada e depois você ter as palavras do rei do futebol te entregando uma placa, então foi inusitado para mim. E qual foi o título inesquecível pelo Corinthians, Marcelinho? Eu acho que a cada ano era uma conquista de título, né? Mas eu vou deixar com que o título de 2000, o primeiro título mundial, venha coroar todos os títulos que nós conquistamos com todos os atletas que trabalhamos e com os treinadores também. Obrigado, Marcelinho, e vai Corinthians! Vai com tudo.